Convidando. Laine. Deu Oiê! uma travadinha no meu celular na hora H. Eu imaginei, demorou aí 2 minutinhos para entrar, falei, aconteceu alguma coisa lá. Aconteceu, mas tá tudo certo. E aí, tudo bem, Cíntia? Tudo bom, que saudades, Laine. Não Quanto é? tempo a gente não se encontra? Verdade, e Gente, agora tá perto, né? Agora dá para combinar alguma coisa assim que acabar essa quarentena, né? sim, por favor, né? Assim que acabar, eu vou até aí, porque aí eu aproveito e vejo sua mãe, vejo todo mundo. Sim, coloquei lá o banner, né, no grupo da família. Aí minha irmã, nossa, eu não acredito, você vai falar com a Cíntia, já que ela aparece por aí. Gente, a sua irmã também tá longe, ela, né? Tá lá em Palmas, no Tocantins. Nossa, vocês Ó, já foram tem gente mesmo. entrando, que legal. Viu? Que bom, espero que entrem logo, porque eu sei que esse assunto é muito importante. Por isso que eu Verdade. te convidei, né? Porque esse assunto ajuda muitos casais. Mandei, em particular, o convite para algumas amigas casadas que eu gostaria muito que elas estivessem aqui, que elas assistissem. Teve pessoas que falaram que não iam poder estar aqui agora, mas que vai assistir no gravado. Depois. Isso é importante, que assistam e que coloquem em prática suas dicas, seus conhecimentos, porque vai Nossos, ser tá? muito bom. Estou muito afim de falar esse assunto. Mas Que legal. as pessoas vão entrando. Mas se apresenta mesmo que as pessoas ainda estão entrando, depois elas assistem no gravado essa parte, porque é muito importante esse seu trabalho. E a maioria das pessoas não sabem que existe esse trabalho. A mesma coisa da educação financeira. As pessoas não sabem que existe. Eu mesma fui descobrir educação financeira faz 8 anos. Então, quantos anos da minha vida que eu poderia ser bem mais tranquila financeiramente, mas eu nem sabia que existia isso, eu não sabia que tinha pessoas que ensinavam isso, né? Então a mesma coisa também é relacionamento, porque muitos casais sofrem e não sabem que tem pessoas aí prontas para ajudar e que tem estudos e que tem várias coisas que podem estar ajudando, né? Então eu quero aí que Exatamente. você fale aí um pouco do seu trabalho para que as pessoas saibam que existe, porque muitas pessoas não sabem. Eu falo que todo mundo briga, né? Não tem casal que não briga, não tem casal que não tem alguma divergência de pensamento. Mas em momento nenhum ensinam a gente a brigar. E existe um jeito certo de brigar, para que aquilo Olha, se resolva e não vá, né, por muitos e muitos tempos. Bem, me apresentando, meu nome é Elaine Sardelli, trabalho com relacionamentos em torno de 4 anos, quase 4 anos, com processos de coaching, que é o que? Um direcionamento para o futuro, né? O saber aonde você está e aonde você quer chegar nesse relacionamento. Mas como relacionamento é um tema bastante complexo e bastante sistêmico, porque inclui o nosso passado, a nossa criação, a nossa família, né? Nós viemos de escolas diferentes. Então coloca dentro de uma casa uma pessoa que teve uma infância, uma criação, uma educação com uma que teve totalmente diferente. Que a única coisa que eles têm em comum é o carinho um pelo outro, o amor um pelo outro, às vezes interesses em comum, né? E aí, na hora que começa a conviver, começa a gerar os conflitos. E aí? E agora? Como que eu vou te aceitar se você é diferente de mim? Como que eu vou te aceitar se você não pensa como eu? Eu quero que você faça o que eu quero, né? Como é que você, se você me ama, você tem que fazer o que eu tô falando? E não é assim que funciona, a gente sabe que não é. Então, é para isso que serve. Aí eu comecei a estudar psicanálise por conta disso. Então, entre outras, né? A gente acaba estudando um pouco de tudo para poder fazer aquele compilado de informações que vai realmente centrar naquilo no meu objetivo. É daí que vem a especialização, né? Porque a gente acaba ficando muito boa em uma coisa. Só que para ficar boa nessa coisa, você precisa estudar muita coisa, né? Mais ou menos muita coisa. assim. Mais ou menos assim. Então, o coaching de relacionamento para casais, ou eu sempre é individual, tá? É para relacionamento, mas é individual, embora acabe utilizando, né? Os dois têm muito crescimento com isso. Ele é justamente para isso, para você aprender a se comunicar dentro do relacionamento, aprender a respeitar as diferenças, aprender a discutir o que precisa ser discutido, aprender a entrar em rapport, né?
entrar num acordo em tudo que precisa ser feito. É muito interessante porque conforme você vai aprendendo, você vai vendo que você nem sabia que você não sabia. Isso. Coisas que deveriam ter sido ensinadas na escola, né? Para quem é casado, deveria ser ensinado pelo menos lá no curso de noivos, antes do casamento. Mas aí você passa anos e anos e anos com uma dificuldade e de repente você sabe de uma dica, talvez, que você coloca em prática, que você fala, meu Deus, como minha vida ficou mais fácil. Como ficou mais simples Sim. esse relacionamento. Então, são poucos detalhes, eu falo que não são os grandes problemas que destroem os relacionamentos, são os pequenos. É o dia a Sim. dia, é o desgaste, né? E se a pessoa não procura informação, não procura saber, não se liga de que não sabe de algo, porque se tem alguém que se dá bem no relacionamento, então é possível, né? Porque Sim, Deus eu não sempre tem falo isso. filho. Deus não tem filho escolhido, ó, você vai se dar bem no relacionamento, você vai se dar mal, você vai encontrar só gente que não te valoriza, você não, você nem vai ter relacionamento. Não é assim que funciona. Se tem alguma Você vai coisa ser que eu feliz, você não vai ser não vai ser feliz. feliz. Você vai ser rico, você não vai ser rico. Não é assim que funciona, né? Porque Deus é um pai. Vamos colocar ele como uma pessoa, vamos humanizar Deus para ficar mais fácil de explicar, né? Se fosse um pai, ele não seria um pai muito amoroso? Eu tenho 2 filhos, eu não tenho coragem de desejar o bem para um e o mal para o outro. Imagine Deus. Benza a Deus, né? É claro que ele quer tudo de bom. É claro que ele deu o universo inteiro pra gente. Mas como que a gente vai usar isso? É aí que tá o segredo, né, Cíntia? Exatamente. Aí vamos buscar conhecimento para fazer o melhor que a gente puder fazer. Pra fazer o Eu não melhor, sei se você exatamente. concorda com aquela frase que eu ouço bastante, que casamento, a maior parte das pessoas se casam para ser felizes. Mas quando ela casa com o objetivo de fazer o outro feliz, aí a coisa é totalmente diferente. Porque se eu me preocupo o tempo todo em deixá-lo feliz e ele se preocupa o tempo todo em me deixar feliz, aí sim a probabilidade de dar certo é gigante. É bem maior. Só que também essa frase, ela precisa ser vista com olhos abertos, assim. Por quê? Quando eu falo, eu vou casar pensando em fazer o meu marido feliz, ninguém é capaz de fazer alguém feliz. Sabe, a felicidade do outro é um fardo muito pesado pra gente. Eu não quero ter É, essa e é. responsabilidade, sabe? Então dá a impressão que eu tenho que fazer tudo o que ele quer pra ele ficar feliz. Só É, que se eu não, fizer, não. né? Então, se eu fizer tudo que ele quer, ele não vai ficar feliz. Por quê? Porque a felicidade dele não está na minha mão, está na mão dele. Então, eu diria, você precisa se conhecer, se completar, para que esse relacionamento seja um complemento para a vida, né? Não tem esse negócio de Sim. metade da laranja. Eu preciso Ah, estar também aprendi inteira. isso, achei isso bem interessante. As pessoas vivem falando, vou buscar minha metade, né? Não. Eu preciso estar bem para que eu possa entrar bem no relacionamento. Eu falo que tem 5 degraus do nosso desenvolvimento, sabe? E eu acredito que isso entra muito nas finanças também. Depois você me corrija se não for. Eu falo, primeiro, a gente precisa ficar bem e, e entender e compreender e aceitar os nossos pais, que é o primeiro. Não existe amor próprio se a gente não aceita os nossos pais. Porque quando a gente olha no espelho, a gente está vendo o pai e a mãe. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Se eu não aceito a maneira como meus pais são, se eu fico julgando, criticando eles, eu não tenho como seguir essa vida, porque eu não vou me amar. E se eu não me amo, como é que eu vou entrar no relacionamento, Cíntia? Como é que eu vou Nossa, eu achar ouvi que sobre alguém... isso ontem. Então, o primeiro ponto, em aceitar o pai e a mãe e a história deles, como foi a história deles. Então, se tem coisa para perdoar, para poder passar, enfim, é hora, né? Se eu quero ter um relacionamento bom, o primeiro relacionamento que eu preciso aceitar é o do meu pai e da minha mãe, mesmo que eu não os conheça. Compreender que a vida deles foi do jeito que tinha que ser e eles me deram o melhor que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. Então, Sim, se eles não puderam me dar tanto bem material, quanto emocional, quanto carinho, seja o que for, se você não teve na infância, aceite do jeito que foi, porque era o que eles podiam dar, né? Cada um também tem as suas histórias. É muito fácil julgar e criticar as pessoas sem entender as histórias delas, como elas foram criadas, como foi até ali e quais as dificuldades que ele passou para que você estivesse vivo. Né? Só o fato de o pai e a mãe ter permitido o seu nascimento
Zerou. Você não tem nada que cobrar mais do seu pai e da sua mãe. Então, é o primeiro relacionamento, é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo degrau, é a infância e adolescência. A gente crescer e entender que a nossa infância foi da melhor maneira que podia ter sido. Sabe, que ficar com mimimi, olhando para trás, achando que as coisas tinham que ser diferentes, não vai resolver, não vai mudar a vida de ninguém. E não vai... Ser vítima para sempre, né? As pessoas têm Exatamente. costume de ser vítima para sempre. Parece que é gostoso, né? Parece que é confortável ficar colocando culpa nas pessoas. Ontem a gente estava numa live também, eu e o Robson Gonçalves, só que não foi aberta, foi por uma turma fechada. E ele falando que até os 7, existe um dado, né, pelo Registro Mundial da Saúde, uma coisa assim, que até os 7 anos de idade uma criança leva 100 mil nãos, contra 15 mil sims. Então a nossa mente já tende a ficar mais negativa. E o que a gente aprende na infância, conscientemente ou não, né, Cíntia? Que quando eu choro, quando eu me lamento, quando eu tô doente, por exemplo, uma criança doente, o que acontece? A mãe compra o que ele quer, tem atenção, defende dos irmãos, né? Aquele adoentadinho não é sempre o mais protegidinho. Por quê? Porque a mãe entende que ele precisa de proteção. Enquanto que, quando tá tudo bem, você leva os esporros da vida. Né? Então, inconscientemente, a gente acaba ensinando para as crianças que quando você é coitadinho, você tem mais atenção. Quando você é coitadinho, a vida se abre mais fácil para você. E a gente cresce com essa ideia de que eu vou me lamentar para ver se alguém vai me pegar no colo. Mas isso não funciona quando a gente cresce, só funciona quando é criança. Mas está lá no inconsciente, foi isso que eu aprendi, né? Tá lá, o pessoal que tá aí na live, aproveita, compartilha, convida mais gente para chegar, que tá só começando. Tem muita coisa boa ainda para frente. Então, então, eu compreender, eu aceitar, eu amar esse meu passado, eu perdoar o que tiver que perdoar na infância e na adolescência. Depois disso vem a profissão. É importante que a pessoa se realize em alguma profissão. Só que daí entra um problema cultural, né, Cíntia? Porque durante milhares de anos, mulher não trabalhava. Ou ela estudava ou ela casava. Não era assim? Olha, a confusão na cabeça das mulheres, né? Parece que nós... É meio que rebelde, né? A mulher querer colocar a profissão em primeiro lugar, essas coisas. Então, é bem complicado o que fizeram lá no passado. Mas não vamos nos pegar nisso para não fazer o que tem que ser feito hoje, né? Não, porque era o que tinha naquele momento. Né? Mas a nossa cultura vem assim. Então a gente vem de um ciclo que não é fácil pular, né? Da gente passar. A gente tende a repetir o que foi feito. Então, quando nós mulheres, vamos falar, que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são mulheres, né? Nós mulheres. Voltou. Quando nós mulheres entendemos que nós precisamos sim ter uma independência financeira para estar pronta para entrar num relacionamento, metade dos problemas já se resolve. Porque eu não vou entrar num relacionamento procurando estabilidade financeira. Eu vou entrar de coração, não é? Para poder, objetivos em comum, para crescer juntos, para formar uma família, para ter filhos saudáveis nesse relacionamento. Só que o que acontece? Muitas e muitas pessoas entram num relacionamento para ter estabilidade financeira. Daí os índices de divórcio por causa de problema financeiro. Sim. Porque o problema altíssimo. É enorme, acho que é o segundo, né? O segundo motivo dos divórcios é o problema financeiro. Sendo que, se nesse relacionamento os dois entraram com amor e por amor, era para eles se unirem. Eu mesmo tenho 18 anos de casado. Nós passamos crises financeiras terríveis. E se não estivéssemos juntos, seria muito mais difícil. Agora, na hora que o sapato aperta, eu vou largar? Como é que faz isso? Acontece muito isso, né? Muito. O que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Na hora que começa a dificuldade, eu largo? Eu vou sair daqui? Não, vamos resolver, vamos procurar onde que a gente pode se agarrar para poder resolver. Se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo, é porque eu ainda não sei, né? Se eu soubesse, eu já teria. Então, quem que pode me ensinar? Quem que pode me ajudar? Então, quem já passou por isso, né? Quem já passou por isso, a modelagem, né? Em quem eu posso me espelhar,
Em quem eu posso modelar para que eu tenha um relacionamento verdadeiro. E não se contentar com migalha, né, gente? Porque tem muito casamento aí que é de... Eu até tenho um vídeo aqui no Insta que chama 5 sinais de que você está vivendo por aparência. Então, é preciso ficar atento, né? E o pé no chão, porque se pode melhorar, por que não buscar recursos para isso? Né? Por que essa resistência de ser feliz? Aonde que eu tô presa ainda? Que eu tô querendo pagar o quê? Né? Qual é a crença de merecimento, né? A minha mãe não foi feliz, eu também não tenho direito de ser. Exato. Nossa, e como tem? Então, primeiro os pais, depois a infância e a adolescência. No terceiro, o degrau, a profissão. Então, eu me realizo, não exatamente me realizo, porque é uma vida, né? Mas eu preciso entender aonde que eu vou tirar minha renda para eu não depender do outro para sobreviver. Para eu não precisar me sujeitar a ficar em um relacionamento abusivo porque eu não tenho onde morar. Né? Que acontece demais. A gente tem um grupo aqui na cidade de mulheres de apoio e tal. E como você vê, sabe? As pessoas falam assim, ah, mas eu não vou embora porque eu não tenho onde morar. Mas ele me bate, mas pelo menos eu tenho o que comer. Sabe? Aí você fala, meu Deus, como assim? Ele me bate, mas eu tenho o que comer. Sabe, o que que falta? Eu ouvi essa semana passada um estudo falando sobre como aumentou, agora na quarentena, né, o número de violência contra a mulher, porque as pessoas tiveram que ficar presas, né, maioria, e aí aumentou. Foi uma reportagem, eu vi a mulher falando assim, ele não era tão violento assim, era violento, mas a partir do momento que ele ficou em casa sem trabalhar e sem receber, piorou a violência e começou a bater nela. Falei, poxa vida, realmente, olha só, né, no meio dessa situação toda, ainda tem mais esse dado triste, né, que aumentou a violência contra as mulheres. Triste. Aí eu me sinto até impotente, porque dá vontade de ir lá na casa dessas mulheres e falar para ela, acorda, sai daí, você não precisa passar por isso. Mas, na verdade, Cíntia, precisa, né? Se tá passando é porque precisa aprender alguma coisa. O que ela não pode é se conformar com isso. Com isso, né? Que é isso aí que você tá falando. Se ela se conforma, e aí? Não vai mudar nunca, né? E aí os filhos vão fazer vai ser o mesmo ciclo. Alguém precisa quebrar isso. Né? E por que não sermos nós, né, que estamos tendo esse esclarecimento hoje, que provavelmente os nossos pais, os nossos avós e bisavós não tiveram oportunidade. Né? Depois da profissão resolvida, aí sim é hora do relacionamento. O problema é que vai colocando o carro na frente do boi. Nossa, nem fala. Tudo ao contrário. Bem, não é? Olha só, se eu tô de bem com os meus pais, se eu tô de bem com a minha infância, se eu tô de bem com a minha profissão, tem tudo para dar certo agora um relacionamento, porque eu estou de bem comigo, né? E depois que eu encontro esse relacionamento, que eu tô vivendo bem, aí é hora de eu me doar para o mundo, para fazer algo para fora, para a sociedade. Então, assim, são degraus. E se eu pulo um desses degraus, uma hora eu vou ter que voltar. E vou ter que resolver. E é o que mais acontece, né? Normalmente, né? Deveria ser assim, mas não é. Aí é o que eu costumo falar, o que a gente faz depois que o leite já derramou, né? E aí? O que a gente faz? Me conta. Buscar ajuda. Busca ajuda. Ajuda com quem já passou. Se a gente não está sabendo como é que sai de uma situação, alguém já saiu dessa situação, não é única, né? Então, por que não buscar ajuda? E hoje em dia está tão fácil da gente buscar ajuda, tem tanto caminho, né? Tantos níveis de conhecimento, tantas maneiras da gente se comunicar, livros, canais, vídeos, palestras, cursos, né? Tudo muito acessível, né? Então, muito acessível. Não tem desculpa. Muito acessível, porque daí, eu quero algo exclusivo, eu quero algo individual. Aí sim, aí você vai precisar. Mas tudo que é importante na nossa vida precisa de um investimento. Investimento de tempo, investimento de energia. Né? Eu preciso sim olhar para isso com bons olhos, porque afinal de contas é a minha vida, é a vida da minha família, é a criação dos meus filhos. Que filhos que eu estou montando aí para a sociedade? Exatamente, o que você está contando para eles, né? E na verdade não é o que você fala, né? É o que você faz, né? Porque o exemplo, né? É o exemplo que arrasta, né? Então, eu até anotei algumas coisas aqui que eu queria estar te perguntando, mas antes de eu te perguntar qualquer coisa, eu gostaria que você
contasse um pedacinho daquele seu último vídeo que está no seu canal. Pessoal, eu quero que vocês conheçam o canal da Laine lá no YouTube. E ela tem muitos vídeos importantes que podem estar ajudando muito aí nos relacionamentos. Mas eu falei para ela, esse último que ela colocou, eu gostei muito do exemplo que ela deu, que foi um exemplo muito simples, mas que as mulheres, no momento assim de estresse, digamos que nesse momento a gente pode estar até um pouco mais estressada do que o normal, porque estamos passando por uma situação assustadora, digamos. E então, como que nós vamos... Eu até gravei um vídeo sobre o estresse, né? A falta do dinheiro, que causa o estresse e tal. Mas não é só a falta do dinheiro que causa o estresse, né? Então, esse exemplo que ela deu lá no vídeo dela, eu quero que você compartilhe aqui com o pessoal, porque eu gostei muito, para que a gente possa refletir, respirar e não causar conflitos. Eu coloquei lá, foi do pano, né? De passar o pano. Imagina que você tá limpando sua casa lá, e passou o pano e deixou tudo cheirosinho, tudo gostoso, aquele assim que você fala, agora vai secar. E aí seu marido chega com os pés sujos e entra e pisa no chão molhado. Então, qual que é a primeira reação que você faz? Qual que é o seu a primeira ação, né? Então, eu coloquei 2 cenários. Imagina que você olha e fala, você pisou no chão que eu acabei de limpar. Você não valoriza o que eu faço. Você fez isso só para me agredir mesmo. Porque você acha que eu sou sua empregada. Porque você acha que eu estou aqui todo dia à disposição de você. E não sei o quê. Né? É uma maneira de você reagir. E qual seria... fora, né? Aquela ira. Eu falo mesmo. Gostou, gostou, não gostou, não tô nem aí. Porque eu preciso falar. Né? Mais ou menos assim. Ou então... E aí... diante dessa acusação, a pessoa vai se sentir agredida. O marido, claro, vai se sentir agredido. Qual que é a reação que você tem quando você se sente agredido? Se defender. E normalmente se defende de que jeito? Jogando alguma coisa. Ah, você não se preocupa? Eu estava lá fora preocupado com alguma coisa. Entrei, nem vi que você estava limpando. Desculpa. Não vai pedir desculpa. Ele já vai logo falar, você é uma reclamona. Não quer fazer, não faz. Eu não pedi para você fazer isso. Eu não tô nem aí se esse chão tá limpo ou se tá sujo. Né? E aí gera uma discussão que vai, ó, às vezes durar durante meses, durante anos, e aí passa tempos e tempos e vocês recordam daquela discussão por um motivo só porque o chão estava molhado e ele entrou. Então, uma outra maneira seria de reagir perante a mesma situação. O chão está molhado, ele entrou, você olha para ele e fala, meu bem, respira. Meu bem, o chão tá molhado, eu acabei de limpar. Você entrando com o pé sujo no chão molhado, eu me sinto agredida. Porque eu tô aqui me dedicando e tudo. Então, eu sinto que você meio que não tá valorizando o meu trabalho. Eu me sinto agredida com isso. Normalmente, né, pela lógica, ele iria olhar e falar, poxa, desculpa, eu não vi que tava molhado. Eu tô preocupado, eu tava lá fora e eu realmente entrei. Me desculpa, pronto. Acabou. Então, a maneira como nós expressamos os nossos sentimentos, como nós nos comunicamos dentro dos nossos relacionamentos, em qualquer lugar do mundo, né? Faz toda a diferença na nossa vida. Então, mas eu gostei muito desse ponto que você falou assim, falar como você está se sentindo. Porque uma coisa é falar como você está se sentindo, outra coisa é você já ir acusando a pessoa. Julgar. Porque você... Olha a Letícia falando, se fosse só o marido entrar, mas aí entre os filhos, até o cachorro, essa aí eu conheço. Ela para respirar e agir da segunda forma aí vai ser difícil. Mas é possível, totalmente possível. Pode falar, Cintia. Pode falar. Aí, então, essa forma de falar como se sente, eu achei o máximo, porque é verdade, é o que eu estou sentindo. O outro nem percebeu que te deixou com esse sentimento ruim. Então, quando você coloca para fora, você fala do que você está sentindo, é muito mais fácil de ser solucionado do que você já ir atacando o outro e falando que o outro está fazendo aquilo por aquele motivo que está na sua cabeça. Eu achei o máximo isso. Olha só, eu tenho uma historinha essa semana que eu achei... Ô, Letícia, lá no vídeo eu dou uma dica de como você reagir, tá? Que aí pode resolver bastante. Agora eu não vou contar não, vai lá procurar no vídeo. Tem aqui no Instagram também, no IGTV, no meu Insta, tá esse vídeo aí. Eu dou uma dica, não é, Cíntia? É uma dica que, olha... Resolve. Ótimas dicas. Indico para todo mundo entrar no canal da Laine. E no meu também, se tiver alguém aqui que ainda não entrou lá no YouTube, entra lá para ver meus vídeos. Então, eu ouvi uma história essa semana, eu li, aliás, né, que eu achei muito interessante. Existia uma árvore grande e um gato e um cachorro descansando embaixo da árvore. E aí o gato pegou no sono e o cachorro ficou olhando para ele. Aí o gato fez assim, umas ações, uns gestos, uns mexidos, que ele falou, nossa, esse gato tá sonhando.
E ele ficou esperando, mas não acordou. O cachorro olhando pro gato. Quando o gato acordou, ele falou assim: nossa, você estava sonhando? Você estava assim meio que sorrindo, né? Durante o sono. Ele falou: nossa, eu estava tendo um sonho maravilhoso. Eu sonhei que estava chovendo rato. Caía rato do céu em tudo que é lugar. E eu tava assim, maravilhado com aquele sonho. Mas aí eu acordei. Aí o cachorro olhou e falou: nossa, que sonho mais besta. Se for para sonhar com algo útil, sonhe com ossos caindo do céu e não com ratos. Ah, Porque para ele, o importante é osso. E para o gato, o importante era rato. Então, assim, a questão do as duas pessoas diferentes na mesma casa, né? Aquilo que é importante para mim não é importante para o outro. Enquanto que eu, que acabei de limpar o chão, tô dando muita importância no piso molhado, aquele que estava lá fora nem sabe o que estava acontecendo ali dentro. E ele entrou na força exatamente. do hábito, nem percebeu. Não foi por maldade, não foi para agredir. Mas eu, na minha visão de ego, né, achando que o mundo inteiro está vendo com os meus olhos, acabo acusando, dizendo que ele queria me agredir, que ele fez aquilo só para me ofender, para mostrar que eu sou empregada mesmo. O bichinho nem estava vendo, sabe? Aí pronto, o conflito está pronto, pronto para continuar e para acabar aí com momentos que poderiam ser bons, né? A Thaís está aqui falando que o marido dela passa pano lá na casa, mas ele quer ser reconhecido e ela está perguntando por quê que ele precisa de tanto reconhecimento. A diferença, né? Porque Fala aí. provavelmente, Thaís, é algo que sai muito da zona de conforto dele. E ele não faz isso porque é importante para ele. Ele faz isso porque é importante para você. É algo que ele faz para te agradar. E não porque ele acha que tem que ser feito. Né? Provavelmente isso. Mas tem uma série de coisas. Pode ser que na infância ele foi muito cobrado em questão de organização, né? E ele gosta de ser reconhecido por quê? Porque não tinha o reconhecimento na infância. Tem uma série de coisas que pode levar a esse motivo dele querer o reconhecimento. Mas Mas se é provavelmente importante para ele, né, esse reconhecimento, reconheça, né? o Ajude, né? Se... o reconhecimento é bom para qualquer um, né? Todo mundo gosta de ser reconhecido naquilo que faz. E se a gente gosta, por que não reconhecer o outro, né? E nos dias Mas de hoje, vamos e venhamos, é difícil o marido se preocupar com essas coisas. Então, vamos reconhecer, né, Thaís? faz sentido, Thaís? Ele coloca, você acha que ele faz, que ele passa o pano, que ele limpa mais para te agradar ou porque é importante para ele mesmo? Responde aí, cadê a Thaís? Eu sempre, nem sempre eu acho o mesmo, eu penso. Vale olhar também os olhos do outro. Uma boa conversa resolve. É isso aí, Anderson. É isso aí. Nossa, Enquanto a Thaís. uma Pode boa falar. conversa resolve absolutamente tudo, gente, tudo. A comunicação, ela é primordial no relacionamento. Primordial, não tem como ter um relacionamento se não tem comunicação. E isso eu tô falando de qualquer área, não só na área financeira, não só na área de vida de dia a dia, mas também na sexualidade. Se não tem comunicação na sexualidade, é muito difícil entrar em um acordo. Né? Às vezes fica anos e anos casado com uma pessoa e não fala do que gosta, do que deixa de gostar. Então, tudo isso. E não fala dos sentimentos, né? Que eu tô lembrando agora que eu até te indiquei uma linha, que ela estava passando por uma situação de muitos ciúmes, ela estava descontrolada. Eu falei, não, corre lá, vai pedir ajuda para a Laine, que esse assunto é com ela. Vai lá falar com ela, e você ajudou muito ela, porque tudo está na nossa mente, né? Nós vamos aumentando as coisas, né? E é exatamente isso. Como que eu vejo as coisas? Então, a forma que ela estava vendo a situação não era a forma que ele estava vendo. E Não assim é, por diante. gente. Nunca é. Cada um enxerga com os próprios olhos e a gente só vai enxergar através dos nossos filtros, né? Tem até um Sim. livro chamado Cinco Linguagens do Amor e eu preciso gravar um vídeo sobre esse livro, que eu adaptei uma ferramenta no meu processo de coaching falando das cinco Que linguagens do legal. amor. Porque gente, é fundamental a gente saber como é que funciona isso, como é que o outro. Por que às vezes a gente está dentro de uma casa e parece que o outro está falando em outra língua? E por mais que ele grite, eu não consigo entender. Imagina que numa casa tem uma pessoa falando português e a outra falando mandarim. Sabe, essa que Não fala dá. mandarim pode gritar, pode falar no microfone, pode fazer o que ele quiser, que eu não vou conseguir entender. E as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. E num Sim. relacionamento onde a gente fica muito tempo juntos, ainda mais agora em quarentena, se a gente não consegue ler as ações do outro, a gente se machuca. E a gente ainda coloca a culpa no outro.
dizendo que ele me agrediu, ele me irritou, ele faz isso para me desvalorizar. E não é assim que funciona, tudo está na gente. Se eu me conheço, se eu consigo me trabalhar e ser uma pessoa melhor, eu consigo lidar melhor com o mundo, com os relacionamentos, com os filhos, com os pais, até com o governo, né? Até diminuir as Sim. reclamações. Precisamos parar de reclamar realmente, né? Para quem não sabe, né, reclamar é clamar novamente por aquilo que você está falando. Então, quando você está reclamando de algo, você está pedindo duas vezes aquele algo ali que você está reclamando. Então, parar para prestar atenção nisso daí. Bom, a Thaís nos respondeu aqui, ó. Quando ele era pequeno, ele sempre tinha que lavar louça para ganhar moedas. Olha só, Pronto, acho que ele deve fazer isso para me agradar. é um Sim, reconhecimento. Ó, é tá a vendo? moeda que ele quer hoje. Talvez você consiga reconhecê-lo de outras maneiras, Thaís. Olha só a criatividade. Como é que você pode reconhecer aí, ó? Incentivá-lo a limpar a casa. Tem muita E a Carol coisa que aqui, dá pra fazer. olha, Carol aqui, meu marido se estressa por coisas bobas. Eu nem sabia que a Carol estava casada. Parabéns, Carol, olha só. Que ele mesmo tenta fazer e não dá certo. Mas ele fica de bico e calado sozinho, às vezes por nada, porque isso acontece. Não, olha só, ela falou, às vezes por nada, né? Mas por nada para quem? Né? Para ela, né? Não para ele. Fala aí, Elaine. Fala aí, dá para Carol. Fala aí com ela. É, homens e mulheres se comunicam de maneiras diferentes, muito diferentes mesmo. Quando um homem te traz um problema, quando ele vai falar alguma coisa, ele não quer que você dê a solução, ele só quer que você escute. Só que nós mulheres temos o hábito de querer resolver o problema do outro, e isso deixa eles extremamente irritados. Sabe, coisas de homens e coisas de mulheres? Homem funciona assim. Então, se ele for falar pra você, provavelmente você vai querer dar a solução e ele vai ficar mais nervoso ainda. Então, ele prefere fechar nele e deixar que uma hora ele vai encontrar a solução. Porque o que pra você é bobo, pra ele pode ser uma coisa muito grande, né? Para ele acha que ele não quer fazer aquilo, ele quer que saia certo. Provavelmente ele seja uma pessoa que estuda muito as coisas antes de fazer. Vai colocando aí se é isso mesmo. Pelo comportamento, né? De ficar de bico calado, fechado. Ele deve ser uma pessoa que gosta de saber dos pormenores, para nunca fazer as coisas erradas. Que não gosta de fazer cagada. Vamos falar assim. Então, quando ele faz Exatamente. algo que não dá certo, para ele aquilo é muito grande, embora que para você não teria muita consequência. E uma mulher, quando ela vai falar para um homem, ela quer que ele traga uma solução, uma sugestão, uma opinião. Só que ele não fala. Vocês já perceberam isso? Que o homem não fala? Você conta o que está acontecendo e ele fica olhando para sua cara. Aí você fala, você ouviu o que eu falei? E ele ouviu, mas ele não está ali para falar. Então, olha só, ele reage como ele gostaria que você reagisse. Mas acaba que você fala o que ele não quer ouvir. E olha que interessante, Cíntia. Ah lá, é isso mesmo, tá vendo? A Carol falando. Essa semana, meu marido me trouxe um fato aqui que aconteceu no serviço dele, que ele trabalha com marketing digital. Então, nessa época, a gente está trabalhando mais do que fora da quarentena, porque as empresas estão passando para o online, né? Então, aconteceu uma situação e ele me falou. E eu dei 50 opções para ele resolver o problema. Ele ficou olhando pra minha cara, assim. Aí, no olhar dele, eu falei, nossa, fiz merda, né? Não devia ter falado nada, ele não perguntou a minha opinião. Mas eu já tava querendo resolver o problema dele, eu comecei a rir, que eu não parava. Aí ele falou, por que você tá rindo? Eu falei, porque você me falou uma coisa, porque você queria se escutar e encontrar a sua resposta. Só que eu não consegui perceber isso. E eu já te dei uma solução. Só que a minha solução não é o que ia resolver pra ele. E de fato ele não fez nada daquilo que eu falei, né? Gastei energia à toa falando o que ele devia fazer. Ele não fez. Mas ele não queria minha opinião, sabe? Ainda bem que eu percebi na hora e já dei risada. Porque se eu deixo pra lá, provavelmente ele ia ficar chateado. Ele não ia mais me falar outra coisa que ele quisesse compartilhar, sabe? Então a gente precisa ficar atento com isso. Homens não querem soluções. Quando eles trazem algum problema pra gente, é só pra gente ouvir. Enquanto que mulheres querem, por isso que a gente fica bravo com o homem. Tem uma historinha de um sábio que diz que a mulher chega nele e fala assim, olha, ô Cíntia, como é que é o tempo aí? Que hora que vai... Acaba, não acaba? Você não tem... Acaba, vai acabar 1 hora. Que horas Deixa eu ver são? aqui. Fica aí esperta pra Eu gente não tenho, parar no meio. não para, senão a gente tem que chamar outra. Daqui a pouco alguém fala aí para mim, quando tiver faltando 10 minutos, acho
A Raíssa está aí assistindo, me avisa aí, por favor. Tá. Então, vou contar a historinha do sábio. Uma mulher ficou sabendo que tinha um sábio no alto de uma montanha. Ela falou, eu vou atrás desse sábio. Comecei a ler um livro que diz muita coisa sobre homens. Ah, excelente esse livro, Carol. Excelente. Esse daí, ó, eu super indico, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E o outro é Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Excelente também. Vai clarear muitas ideias, vai ajudar muito na convivência. Ó, tem 20 minutos. Tem 20 minutos. Vou contar a história do sábio. Obrigada. Aí a mulher pegou e subiu a montanha. Com muito sacrifício, ela foi atrás desse bendito, desse sábio. Quando ela chegou lá, o sábio estava lá, meditando, né, bonitinho. E ela chegou e falou, sábio, eu preciso muito da sua sabedoria para esclarecer uma dúvida que eu tenho. Você pode, por gentileza, me ajudar? E aí ele olha e fala, claro, minha filha, o que você precisa? Aí ela fala, sabe, é o seguinte, eu sou casada e eu quero muito saber por que que quando eu falo com meu marido, ele não me responde. Gente, vocês estão gostando? Dá like aí pra gente saber que vocês estão acompanhando, tá? Isso aí, corações. Eu quero muito saber por que que quando eu falo as coisas pra ele, ele não responde. Eu faço pergunta, ele fica em silêncio. Eu conto as coisas que eu preciso e ele fica em silêncio. O sábio olhou para ela e não falou nada. Aí ela falou... Deu uma travada, vamos ver se volta. Voltou. Uma ligação. Entrou no celular. Tá. Então aí... Oi, Márcia, tudo bem? Olha só, gente, lá do Tocantins, de onde que vocês são? Coloca aí pra gente saber nos comentários. Então ela chegou e falou, continuou falando pro sábio, né? Ela falou, não, acho que ele não me ouviu, porque ele não fez nenhuma reação. Sábio, então, a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber por que quando a gente fala com o homem, ele não responde. E ele continuou, uma estátua, olhando para ela. Ela respirou fundo, falou, não, acho que deve ter um delay, né? Porque ele é muito sábio, ele não tá me compreendendo, eu vou falar mais devagar. Sábio... Por que que homem não responde quando a gente fala? E ele continuou em silêncio. Nossa. Ela pegou e falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Você não é sábio coisa nenhuma. Eu subi toda essa montanha para poder te fazer essa pergunta, achando que você tinha minha resposta. Eu vou embora, porque você não é sábio coisa nenhuma. Já perdeu a paciência, já gritou com o sábio, já brigou. E aí, quando o sábio deu um leve sorriso, e falou, você entendeu. Ela falou, como assim eu entendi? Quando você fala para o homem e ele não responde, é porque ele vai esperar você perder a paciência e ainda sair se sentindo culpada. Não é mais ou menos assim que funciona? Olha só, bem assim, não tem a resposta? Como que vai responder? Ele não tá ali, gente, homem não tá ali para responder, para poder te dar opinião. Ele só vai te dar opinião se você realmente pedir. Fala, olha, aconteceu isso e isso. O que você acha? Aí ele vai formular alguma resposta, talvez. Não é certeza. Enquanto que mulher é o contrário. Nesses livros, Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, e Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, vocês vão ter essas respostas. Porque faz parte da nossa evolução, né? Da nossa criação, de como foi a história da mulher e a história do homem. Então faz todo sentido. Porque agimos como agimos, né? Vê se faz um vídeo desses livros, porque assim, eu tenho uma lista de livros para ler sobre finanças, sabe? Eu quero saber o que está nesses livros, mas eu não vou parar os meus livros de finanças para ler esse. Então faz um vídeo, Lani, que aí eu assisto. Ajuda aí, tá bom? Uma boa sugestão é o audiobook, viu? No YouTube tem audiobook, dá pra gente ouvir Não, enquanto tá fazendo as coisas. Eu vou ter que ouvir o vídeo todo. Você pode resumir ele para mim, as partes mais importantes, entende? Para mim não, né? Para todos os seus seguidores e tal. Sim, bom, tá. Deixa eu te fazer aí umas perguntas nesses 20 minutos que nos restam ainda. Como o dinheiro influencia nos relacionamentos a dois? Eu sei que os casais, as mulheres devem te procurar muito mais, né, do que os homens, né? E o que elas dizem quando o dinheiro está aí destruindo o casamento delas? Qual é o socorro que elas te pedem? O que elas chegam contando e pedindo ajuda? Qual é essa ajuda que elas pedem? Como é que está nessa situação? Então, quando as finanças começam a interferir no relacionamento, normalmente é a falta das finanças, né? É a falta do dinheiro. Por quê? Como eu falei no começo... Mas muito dinheiro também destrói, viu? Né?
Sobe a cabeça. É porque, assim, muitas vezes as pessoas entram no relacionamento não buscando o amor, o carinho, o companheirismo, mas buscando a estabilidade financeira. E aí, quando começa a ter problemas, começa a decair e aí já não tem mais sentido estarem juntos. Porque o que os uniam era o dinheiro. Se não tem mais dinheiro, não tem mais união. Né? Então é preciso autoconhecimento, né, Cíntia? Entender por que eu tô com esse relacionamento? O que tá fazendo sentido? Eu vi um coach financeiro falando que ele viu uma reportagem na China, agora que já se resolveu, né, o problema do corona, que tá voltando ao normal, muitos casais se separaram. Teve muito divórcio, o índice de divórcio. Quer dizer, o tempo que ficaram em casa, né, foi o suficiente para eles entenderem que não Não era fazia aquilo, sentido. que não fazia sentido. E aí eles falam, nossa, que ruim, os casais não se suportam, mas eu penso assim, a quarentena foi só uma desculpa, né? Foi só uma maneira de vocês se olharem e verem que a vida, ela não é muito longa. Pra gente não estar mais aqui, basta a gente estar, né? Então, o que está valendo a pena na minha vida? Será que esse relacionamento realmente é o que eu desejo para minha vida? Se eu morrer amanhã, eu fiz tudo o que eu queria? Sabe, esse relacionamento está me ajudando a alcançar os meus objetivos? Tem pilar, né? Porque eu falo dos 3 pilares do relacionamento, que é a cumplicidade, os objetivos em comum e a sexualidade. Os 3 precisam estar bons. Se um deles quebra, vai acabar forçando muito o outro. Então, se esse relacionamento não tem uma sexualidade ativa, se não tem objetivos em comum, se não tem cumplicidade, talvez seja a hora de repensar. De saber o que eu preciso aprender, o que eu preciso inovar no meu casamento, entende? Então eu vejo as finanças como uma desculpa para o final do Para algo casamento. que já não estava mais fazendo sentido. E não por um motivo, entendeu? Não é um motivo, é uma desculpa. Talvez é igual a gente falou no começo, né? As pessoas que apanham, né? Mulher que apanha no relacionamento. Apanhar não é, sabe, estar lá por conta do financeiro, não é bem o motivo, é a desculpa. Porque as pessoas ajudam lá fora, precisa ter coragem, sabe? Precisa chutar o balde e fazer o que tem que ser feito. E acreditar em si mesmo. Só que aí, Cíntia, onde que entra o problema? Lá nos degraus, lembra? No primeiro degrau? Sim. Eu não aceito meu pai e minha mãe, eu não aceito a minha história, eu não encontrei uma profissão que eu me identifique, que eu goste de fazer algo para o Aí mundo. não se aceita, nada tá bom. Exatamente, está cheia de talentos enterrados, não está fazendo nada com o que sabe fazer, com o que gosta de fazer, está dependendo do outro para se sabotar, sabe? Sim. Medo do sucesso, medo de ser feliz. Um relacionamento não é isso. Eu preciso estar num relacionamento onde eu vejo um futuro, mas um futuro com felicidade, com alegria. Porque, como eu falei no começo, Deus não tem filho escolhido. Se um pode ser feliz, todos podemos ser felizes. Isso depende das nossas escolhas. Eu não posso colocar nas mãos de Deus uma decisão que cabe a mim, porque Ele não vai se materializar na minha frente para que eu consiga entender. Né? Eu preciso ter coragem, preciso ter atitude, ação. E é isso que a gente fala, precisa agir. Ação. Ação. Exatamente. E me fala sobre os casais, sobre sonhos, né? Como a maior parte que te procura é mulher mesmo, né? Eu sei que num relacionamento, normalmente um tem muitos sonhos e o outro tem 0 de sonhos. E aí, quando te procura alguém nessa situação, você consegue ajudar para que eles encontrem um equilíbrio, possam se falar? Eu acredito que quando eles te procuram, o que mais você consegue é ter uma comunicação que até então não tinha. É por esse caminho que você segue? Porque os sonhos, eles revigoram os nossos órgãos. A pessoa sem sonhos, ela vai adoecer. E lembra lá dos pilares que eu falei? Cumplicidade, objetivos em comum. Se eu não tenho objetivos em comum com esse meu parceiro, eu não tenho um relacionamento. Eu não tenho perspectiva de futuro. Então, e outra, né? É importante também entender se os sonhos do meu parceiro são os mesmos que os meus. E às vezes eu tenho sonhos em paralelo. Eu tenho meus sonhos pessoais e tenho os meus sonhos do relacionamento. Tá tudo certo, né? Porque eu não posso também viver só esse relacionamento. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que me encontrar para eu poder estar inteira nesse relacionamento. Agora, quando um sonha muito e o outro puxa o tapete, né? Fica aqui, não, mas você não pode isso, você não pode aquilo. Também talvez seja o momento de rever essa relação.
Porque, gente, não é porque casou que tem que ser para sempre, né? Às vezes o para sempre é enquanto dure. Às vezes o para sempre é só até que vocês consigam falar a mesma língua. Porque eu vejo casais onde, por exemplo, um deles começa a estudar, a se desenvolver, a enxergar um mundo novo. Enquanto que o outro continua vendo futebol, continua vendo jornal, continua acompanhando novela. E aí, vai chegar uma hora que eles não vão ter mais o que falar, porque eles não estão na mesma vibe. É como se fossem, se os dois fossem um rádio, um está sintonizado na 88 e o outro está sintonizado na 110. Como é que vão ouvir a mesma música? E se eles não ouvem a mesma música, como é que eles vão conversar? Se eles não conversam, eles não têm comunicação. Como é que vai ter cumplicidade? Se eles não têm cumplicidade, como é que vai desenvolver uma sexualidade? Então, é uma cadeia de pensamentos que precisam estar interligados. Se vocês não estiverem a fim de crescer juntos, não vai ter como ter um futuro nesse relacionamento. E aí eu te pergunto, a que preço você quer manter esse relacionamento? A que preço? Eu sempre, sabe, Cíntia, eu sou muito a favor de estar junto, da família. Eu falo que divórcio é uma opção, mas é a última opção. Você precisa fazer de tudo. Aí fala, não, mas eu percebi que o meu parceiro não cresce e eu continuo querendo crescer, mas ele não acredita em mim. Atitudes falam muito mais do que palavras, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Não tem uma frase que fala isso? Eu nem sei quem foi que falou, mas é bonita. Então, se o seu parceiro não está acreditando em você, talvez seja a hora de você mostrar o que você tem falado, para que ele comece a acreditar e se interesse em enxergar aquilo que você está enxergando, sabe? Ah, então meu parceiro não está vendo mais, não está vendo o que eu estou vendo, eu preciso largar ele. Gente, se tem filhos nessa relação, se tem vínculos, é muito difícil. O divórcio é muito sofrimento, não é fácil não. Às vezes a pessoa fala, eu vou largar porque está muito difícil o casamento. Meu amor, largar dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Em todos os Então, sentidos, né? Não só financeiro, emocional. isso, a familiar, né? Então tem uma série de coisas. Eu acredito assim, se estão em um relacionamento, se existe algum fio de chance de dar certo, aposte todas as suas fichas nesse relacionamento. Porque existem milhares e milhares de casamentos que se refazem depois de uma crise e ficam muito melhores do que eram. Forte. Muito mais forte. Sabe? Então, assim, as crises no casamento, elas não são negativas. Eu falo que são como as doenças no nosso corpo. São chances da gente acordar para a vida e falar, opa, ainda dá tempo. Dá para continuar. Dá para refazer esse relacionamento. Dá para ser melhor do que tá, porque sempre pode melhorar. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Eu Né? sempre falo isso. Sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Então, assim, eu querer largar o barco antes que afunde, não vai resolver. É melhor eu remar junto, é melhor eu tirar a água do barco junto, para que a gente chegue em solo firme e possa construir nossa casa, sabe? Então, assim, e outra, Cíntia, quando um resolve mesmo estudar e o outro não quer acompanhar de jeito nenhum, o outro, um tá fazendo de tudo para crescer, para elevar, e o outro não sai da inércia ali, fica sempre estacionado no sofá, né, deitadinho no sofá, vai chegar uma hora, estão pedindo, não sei se a gente consegue gravar, dá para gravar, Cíntia? Eu vou salvar e vou pedir para uma pessoa salvar, provavelmente a gente vai colocar até no YouTube. Então, ó, que bênção. Entendeu? Então, 8 minutos. Vamos finalizar, então. Então, quando um vai acima, né? Vai chegando num grau muito acima, que o outro não quer acompanhar, não aceita, não permite, não muda as atitudes, não quer mudar a amizade, não quer mudar hábitos, vai chegar uma hora que o universo vai fazer essa separação. Sem dor, sabe? O problema maior é o apego, né? No resultado. Tem que ser com você. A gente precisa, eu falo que a liberdade nos dá responsabilidade, né? A responsabilidade nos dá liberdade. Quando eu tenho responsabilidade dos meus atos e daquilo que eu amo, que eu sonho, que eu compromisso com aquilo que eu acredito, eu tenho liberdade. Estar num relacionamento não é estar preso, é estar livre, é voltar para o mesmo lugar por opção e não por obrigação. Então, quanto mais eu liberto esse meu parceiro, mais eu tenho.
Parece contraditório, né? Quanto mais eu Bem solto, mais contraditório, eu mas é tenho. real. Quanto mais eu solto, Exatamente. mais eu tenho. Quanto mais eu prendo, mais eu perco. Quantos Olha, relacionamentos a gente conhece que a pessoa fica monitorando? Por que você está online? Com quem você está falando? Não, isso, mas você nossa, vai que entrar triste. agora? Gente, vai sufocando, sufocando, que você vai se sentindo sem ar naquele relacionamento. Então, assim, é um Com assunto muito certeza. complexo, né, Cíntia? Precisava de uma outra live só para falar sobre isso, sobre falta, né, de acreditar no outro, que gera os ciúmes e essa loucura toda. Precisa de uma live só para falar sobre isso. É Você que viu não dá lá, mais tempo. lá nos degraus, né, que eu falei do relacionamento com os pais, com o nosso passado, com a nossa profissão, o relacionamento e depois o mundo. Então, as finanças estão no mundo e está na profissão, o relacionamento está no meio. Se esse relacionamento está com problemas, dificilmente essas finanças vão se desenvolver de uma forma próspera, né? Você pode até Sim, ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não é ter prosperidade. exatamente. Eu posso E indicar aí um não vai, filme? claro, Vou indicar um filme pra gente finalizar com tarefa. Porque coaching é assim, né, gente? A isso tarefa é ação, é fazer. Se não fizer, não adianta. Se não colocar em prática o que aprende, não adianta nada. Eu vou aí, pode indicar um filme que colocar. eu assisti essa semana, que foi um amigo que indicou, que eu achei maravilhoso. É um filme da Disney, já antigo, chamado Duas Vidas, com Bruce Willis. É Bruce Willis, né? Com Bruce Willis. Duas Vidas, é da Disney. No Netflix não tem, nós não encontramos, e eu acho que no YouTube também não. Tem no Vimeo. Você vai encontrar lá no Filmes Online, na Vimeo. No Vimeo deve ter no Torrent também para baixar. É um filme onde ele fala sobre a nossa criança interior. Ai, é Ah, lindo, não vou legal. contar. Não vou contar. Não vai dar tempo. Não, não posso, vou dar spoiler. Assistam, É, depois vai lá nos nossos canais e fala se vocês gostaram ou não, se isso, fez sentido. boa tarefa. Vivam esse filme, que eu tenho certeza que vai ajudar nos seus relacionamentos atuais ou nos futuros, né? Não sei como é que tá a sua vida aí. Valeu a pena, gente, estar aqui com a gente? Escrevam aí, deixem seus coraçõezinhos. É tão gostoso ver os coraçõezinhos subindo. Um Oh, sonho para que mim. bom. Não, eu acredito que você ajudou muito, né, as pessoas que possam parar, pensar realmente para que seus relacionamentos possam ser melhores. E eu convido aí as pessoas que estejam entrando no canal da Lani lá no YouTube, se inscrevam e vai acompanhando. Tem muita coisa boa lá e quem ainda não está no meu canal, por favor, entra lá, Financeiramente em Paz. E também se inscreve, ajuda a gente, porque a gente quer ajudar muita gente. Então, vocês podem ajudar também a nós ajudarmos. Cíntia, Ok? muito obrigada. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de estar com você, matando a saudade, né? Mesmo que de Ai, foi longe, muito estar no bom, eu seu te agradeço. Vou canal aí com a visitar sua sua mãe. audiência. Adorei. Eu Ai, que adorei. bom. Isso, Vou bem. sim, vai passar logo e logo eu vou estar aí. Um beijo, E Lane, um obrigada a beijo para todos que todo mundo aí. participaram da live, né? Muito Isso obrigada a aí, todos gente. vocês que Obrigada. participaram, gente. Ó, muito Um bom ter a beijo. participação de vocês. Faz todo Até a sentido próxima, pra a gente vai marcar outra, tá? gente, né, Cíntia? Um beijo, então, até a próxima, Lane. Obrigada. Até, tchau. Tchau.